Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Chegou segunda-feira, 31 de março de 2025. Bom, termina hoje mais um mês está se indo embora, graças a Deus, e o tempo está passando, né? Estamos aí, quase aí, parece que como fevereiro tem 28, quase 90 dias aí, trazendo mensagens para vocês aqui. E eu tenho certeza que a gente vai chegar até dia 31 também, né? 31 de dezembro, ok? Bom, o tema de hoje é ajuda, ajuda de crocodilo. Quando Alex Dunbar voltou para casa, teve uma enorme surpresa. Um crocodilo vivo estava à espreita em seu quarto de hóspedes. O crocodilo de 1,80 m não tinha saído, tinha saído de um lago e dava para o quintal de sua casa e entrando pela pequena abertura da porta feita para os gatos de Alex. Uma equipe de especialistas em fauna silvestre encurralou o réptil ferido no banheiro e mais tarde o libertou em seu habitat natural. Alex ficou muito aliviado quando a equipe levou o crocodilo embora. Felizmente, nenhum gatinho foi devorado pelo feroz visitante. Pensou? Chega em casa, tem um crocodilo na sua casa, no seu quarto, fala assim, opa, bom dia, tudo bem? Continuamos. A rainha Esther não precisou enfrentar um crocodilo, mas teve que enfrentar face a face que poderia ser uma sentença de morte. Por causa de um plano maligno engendrado por um homem chamado Amã, por todo o seu povo, os judeus, estava em vias de ser eliminado. Esther tinha uma escolha: calar-se e permitir que todos fossem mortos, ou ir à presença do rei e implorar sua misericórdia. Aí está no capítulo 4, versículo 8 de Esther, tá? Apresentar-se ao rei, sem ser chamado, no entanto, significava que a rainha seria sentenciada à morte caso o rei não estendesse para ela o seu cetro. Arriscando a sua vida por seu povo, ela disse: irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu estiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Timidamente, a moça entrou na sala do trono e o rei estendeu seu cetro de ouro, indicando que ela era bem-vinda. No fim, o povo de Esther foi salvo por causa da sua disposição em vir ao seu auxílio. Há cristãos em sua vida que necessitam de sua ajuda hoje. Eles não têm reis e crocodilos para enfrentar. No entanto, estão lutando contra escolhas perigosas, vícios ou pecados graves que os ameaçam. Vá ao auxílio deles, oferecendo-lhes encorajamento e contando-lhes a verdade em amor. Nós brincamos aqui sobre o seu Alex, que teve ali uma visita inusitada de um crocodilo de 1,80 m, imagine só. Mas nós temos aqui também a história real. Uma história real, que eu falo, é a história bíblica. Real, não tem nada de real, perdão. É uma história bíblica. E a história de Esther. O povo judeu foi diante de um plano diabólico por Amã, né? Ele engenhou aquele plano para poder eliminar todos os judeus. E agora chegou. E Esther é a única solução. Tem uma coisa que me chama a atenção nessa história, e ninguém coloca você em um lugar sem propósito. Então, o que nós temos que fazer é encontrar o propósito, né, que Deus nos colocou ali no determinado lugar. E foi justamente isso que Deus fez com Esther. Ela não foi escolhida por mais que ela fosse bonita, mas ela não foi escolhida justamente pela sua beleza, mas porque Deus tinha um propósito. Deus olhou para frente, Deus olhou lá para frente e viu que realmente isso poderia acontecer. E Deus faz assim conosco. Então, por isso, e quando nós entrarmos ou estarmos em algum lugar, não reclame,
não murmure, apenas dê glória a Deus e procure encontrar o propósito que Deus determinou para ele. Esther, correu um grande risco, porque se o rei não estendesse o seu cetro, ela seria morta. Mas mesmo assim, ela pensou, mesmo que eu seja morta, mas que o meu povo seja salvo. E ela fez isso. E hoje em dia, nós podemos ler aqui também, nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas para dar auxílios a elas também. Pessoas que estão no mundo do vício, do pecado, e precisam de alguém para pregar para eles, para anunciar para eles. Por mais que às vezes vemos correr risco, como temos que, em alguns casos, ter que entrar na casa de traficante ou numa comunidade onde tem essas guerras todas, mesmo que seja isso. Nunca se esqueça que Deus está com você, né? Deus está conosco. Se eu morrer, se nós morrermos, não vamos para a glória. É o mais importante, é o mínimo que vai acontecer. Mas nada disso pode acontecer sem que Deus permita. Mas precisamos fazer isso, ajudar as pessoas que estão precisando urgentemente de apoio. Vem próximo a elas, enviem mensagens. Estamos aqui todos os dias mandando mensagens, manda mensagem para eles, né? E com certeza você também estará evangelizando elas, tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. A leitura de hoje é Esther, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o capítulo 5, versículo 3. Entendeu, né? Vou repetir. Capítulo 4 de Esther, no versículo 1 até o capítulo 5, no versículo 3. Aqui o examine diz o seguinte: leia as cartas de Filipenses, capítulo 2, verso 4, e 1 João, capítulo 3, versículos 17. Veja que esses textos sugerem que você faça aos outros cristãos, ok? Leia aí, eu vou repetir, hein? Filipenses, capítulo 2, versículo 4, e 1 João 3, 17. As considerações finais diz o seguinte: você conhece alguém que precisa de ajuda em sua luta contra as trevas? Vocês conhecem alguém? Então vai lá, ajude ele. Entendeu? Que tipo de ajuda Deus lhe pede para oferecer a essa pessoa? E aí você vai pedir a Deus orientação para ir até dar auxílio a ela. Ok? Tenha uma boa segunda-feira, né? Tecnicamente hoje começa a semana de trabalho, mas vamos prosseguir. Temos muita caminhada aí, porque são 365 dias. Bom, agora falta 200 quebrados agora para nós chegarmos lá, ok? Deus abençoe. Amanhã eu vou tentar contar isso aqui, tá bom? Amém.